mensagem da cruz, traz agora a ministração da palavra pelo pastor Cláudio Morandi. Libertos do pecado, fomos feitos filhos de Deus. Nós vamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, tomar as nossas Bíblias e vamos estar abrindo do Evangelho de Lucas. Vamos ler 2 versículos, Lucas capítulo 8. Eu vou ler o versículo 5 e depois o versículo 14. Ontem nós tratamos aqui o tema parábola do semeador. Nós vimos aquelas sementes que caíram na beira do caminho e também entre as pedras, né? Hoje a gente vai tratar um pouquinho aqui, ver a segunda parte desse estudo, sobre a parte que caiu entre os espinhos, né? A parte que caiu entre os espinhos, e também vamos ver aquela aqui, para nós encerrarmos, aqui caiu em boa terra. Então vamos ler a palavra de Deus, Lucas capítulo 8, os versículos 5 e depois o 14. A palavra de Deus diz assim: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Agora o versículo 14. Aqui caiu entre espinhos, são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. E até aqui, versículo 14. Olha que importante, irmãos. Vale a pena a gente repetir. Aqui caiu entre espinhos, são os que ouviram, eles ouviram a palavra, mas no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites, prazeres da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Vamos nesse momento ter uma palavra de oração. Nosso Pai Celestial, graças te damos porque Tu és santo, Tu és grande, Pai. Obrigado por este clima tão agradável que o Senhor nos proporcionou nesse dia tão especial. Obrigado pela chuva que caiu sobre a nossa cidade e em várias cidades de todo o Brasil. Eu te louvo e te agradeço pelo teu povo, que tu, pelo teu Espírito, abriu os olhos para conhecerem plenamente a verdade. Neste momento, ó Pai, tão precioso, quando o céu se abre em direção a este lugar, eu suplico o socorro do teu Espírito para que tu nos acuda e venha revelar a tua palavra, venha falar conosco, venha trazer a direção para as nossas vidas, venha iluminar o nosso entendimento, venha nos conceder espírito de sabedoria e de revelação para contemplarmos o Senhor, para enxergarmos, vermos o Senhor na sua glória. E nos ajuda, Pai, nessa meditação a entender o teu real propósito para esta manhã. Pai, eu entrego cada amigo, amiga, irmão, irmã que está ouvindo esta reflexão, para que o Senhor o abençoe de uma forma muito especial, trazendo entendimento espiritual, trazendo revelação da Tua palavra. Ô meu Pai, leva essas almas a Cristo, dê essas almas para Cristo, para que Ele as regenere, as receba. Para a Tua glória, nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso glorioso Salvador. Amém. Irmãos, ontem, como nós já dissemos aqui, nós falamos de 2 tipos de solo. Aqui caiu à beira do caminho, né? E nós vimos que aquela que caiu à beira do caminho são aquelas que o Senhor não achou a terra fofa, mas achou ali um coração duro. A beira do caminho é onde a terra ela é pisoteada pelos transuentes. Essa terra é comparada àquelas pessoas onde a palavra de Deus cai num coração endurecido para ouvir o ensino do Senhor, num coração de incredulidade. Então, como disse Jesus, né, ainda que sejam solos duros, a palavra é colocada nos corações, porque tem coração para receber. E também porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é a única que tem o poder e a capacidade de penetrar no mais íntimo, no mais profundo do nosso coração. E nós vimos também que a palavra de Deus, para ser implantada nos nossos corações, não depende da nossa compreensão ou aceitação. A princípio,
ela nos traz conhecimento, depois fé e aí compreensão. Nós vimos que, primeiramente, nós temos que saber, depois crer, aí sim que nós vamos ganhar o entendimento real da verdade da palavra de Deus. Aí nós estudamos também ontem um pouquinho sobre aquela semente, a palavra é semente, que caiu sobre a pedra, né? E que a palavra também é colocada no coração, como nós podemos notar, em todos eles a palavra é a mesma, os solos é que são diferentes. Coração lá duro, na beira do caminho, e vimos também ontem o coração de pedra, né? Nesse a palavra caiu sobre a pedra, como disse Jesus. Esses são os que ouvem a palavra e também recebem a palavra com alegria, mas acontece algo muito triste. A sua fé é uma fé temporária, porque quando vem a provação, eles se escandalizam. E a vida cristã não é uma vida de aparências, mas de fé em fé, de força em força, e de glória em glória, e de perseverança a perseverança. Então, nós vimos ontem que as que caíram sobre pedra são aqueles que receberam a fé, que vêm pelo ouvir da palavra de Deus, mas não suportam as provações, as tentações, as perseguições por amor do Senhor. São os filhos de Deus que não querem passar pelos sofrimentos por causa de Cristo, né? Por isso que o Senhor, ele não concorda em sua palavra com o evangelho da prosperidade e muito menos com o evangelho triunfalista. O Senhor, se você ler com bastante cuidado, você vai ver que Jesus, ele não promete para os seus filhos neste mundo uma vida pacata e uma vida tranquila. O que vemos muito claramente são perseguições, injúrias, necessidades e muitas vezes até morte. Ele disse lá em João 16:33, que no mundo nós passaríamos por aflições, mas era para nós termos bom ânimo e não desânimo, como muitos têm. Muitas pessoas já são aí desanimadas, elas acham que já conhecem a palavra, já têm a graça. Isso aqui é um engano satânico, né? Então, irmãos, nós vamos hoje caminhar um pouquinho aqui sobre aquela semente, aquela parte que caiu entre os espinhos. Nós vimos anteriormente Jesus nos ensinando sobre aqueles em que a palavra caiu, em primeiro lugar, à beira do caminho, em segundo lugar, entre pedras. Esses são os que ouvem e não retêm, e não guardam a palavra em seus corações. E os que caíram sobre pedras são os que recebem a palavra com alegria, mas é de pouca duração. E logo eles se escandalizam, porque vêm as provações, vêm as angústias, vêm aí também as perseguições, que eles sofrem por causa da palavra, não por causa deles mesmos, né? Toda perseguição, toda tribulação, todo tipo de sofrimento vem por causa da palavra. Então, meus irmãos, nós experimentam várias coisas de Deus, a salvação foi real para eles, mas no tempo da angústia e das perseguições, preferem não sofrer pelo Senhor. Eles buscam o seu próprio proveito e se conformam a este mundo procurando viver anônimos, ou no mínimo, como aqueles que não provocam nenhuma contrariedade. E a palavra fala lá em Romanos, capítulo 12, os versículos 1 e 2, dizendo o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformar. O que significa essa palavra? É mudar a forma. Nós temos a forma do mundo, mas pela renovação da nossa mente diária, somos transformados cada dia mais à imagem do próprio Senhor. E nós não devemos tomar a forma deste mundo, se adequar a este mundo. A forma é uma forma, o mundo é uma forma, e os que estão na forma do mundo, andando segundo o curso deste mundo, né? Mas aqueles que de fato creram no Senhor, que foram atraídos, incluídos, crucificados e mortos com Cristo, esses irmãos devem, de alguma maneira, se prostrar diante do Senhor, pedindo que o Senhor renove as suas mentes, para que então eles possam estar experimentando qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, amados, aqui nessa continuação da parábola do semeador, Jesus, ele nos ensina sobre aqueles em que a palavra caiu entre espinhos.
texto aqui de Lucas 8,14 é tão claro. Ela fala que aqui caiu, a semente caiu entre os espinhos, são os que ouviram a palavra, mas no decorrer dos dias, essa palavra foi sufocada com o quê? Com os cuidados, com as riquezas e deleites da vida. Então, toda pessoa que conhece o Senhor, mas ela começa a se envolver em algumas falcatruas, né? Tem muitas pessoas que, às vezes, por ganhar dinheiro mais fácil, fazem qualquer tipo de astúcia. Eu conheço muita gente, né? Então eles não se importam, só no engano, e graças a Deus que o Pai tem aberto os olhos de muitos irmãos para não cair nessas esfarrapelas que tem por aí, né? Que se colocam diante de nós oferecendo aí dinheiro muito fácil. Mas eu louvo a Deus porque Ele tem dado a nós a sabedoria, a inteligência, o entendimento, o discernimento para vermos aquilo que vem dEle. Porque aquilo que vem de Deus não tem nenhum embaraço. Então, quando começa a ter dúvidas, eu fico assim admirado porque ainda existem muitos crentes que estão vivendo um jugo desigual com os infiéis. Seja em sociedade alguma coisa, seja aí em relacionamento, né? Às vezes uma moça cristã namora um homem que é do mundo, um rapaz que é do mundo. Isso não é certo, isso Deus não aprova, né? Aí de repente um rapaz namora a moça do mundo, a moça do mundo quer namorar a moça que é do Senhor quer namorar um rapaz que é do mundo, e o Senhor não aprova. E tem muitos que são cristãos que às vezes alguém está levantando uma empresa e aquele que é cristão se associa com aquele que não é cristão, eles não vão falar a mesma língua, vai ter problemas muito sérios. Então nós temos que fugir disso, esperar do Senhor. O Senhor tem o melhor para nós. Nós já ganhamos o tudo de Deus, a salvação de Deus. Então aquilo que o Pai tem para mim e para você, Ele não vai compartilhar com mais ninguém. Então nós não podemos ficar indo atrás de coisas, né? Podemos sim ir atrás de coisas, mas de coisas legítimas. Aquilo que de fato está de acordo com a vontade do Senhor. Nós fazemos planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Então temos que esperar dele, né? Então, aqui caiu aqui entre espinhos, tão claro aqui na palavra, meus irmãos, são os que ouviram, eles ouviram. Mas com o tempo, essa palavra, essa semente foi sufocada com os cuidados, com as riquezas e os deleites da vida. E os seus frutos não chegaram a amadurecer. Então, há uma outra versão que diz que os frutos não chegam a amadurecer. Eles dão frutos, vai o seu caminho, mas o fruto fica verde e se perde, ele apodrece. Olha, queridos, eu creio que este é o estágio mais perigoso para um filho de Deus. É quando ele se depara com os prazeres desta vida. Deus, ele planta a boa semente na esperança de colher bons frutos, né? Deus é que vai plantar, que vai dar semente, mas a esperança do Senhor é que venha produzir muitos frutos. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 10, a Bíblia traz algo muito importante para nós. Deixa eu ler para vocês. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 10, a Bíblia vai dizer assim. Vamos ficar bem atentos para lermos a palavra. A Bíblia diz assim: ou é seguramente por nós que ele o diz, certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra, cumpre fazê-lo com uma esperança, o que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Aí 1 Coríntios, capítulo 9 ou 10. Tem outra versão que diz assim: ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de participar do fruto. Mas, como disse Jesus, ela é sufocada com os cuidados, riquezas e deleites da vida, prazeres da vida. Então, meus irmãos, a pessoa, ela crê com o coração, permanece na sua palavra e vai o seu caminho como um cristão, mas o cuidado e o prazer pelas coisas do mundo sufocam a palavra e não deixa que esse cristão dê um fruto perfeito, um fruto que chegue a amadurecer. E a Bíblia, ela é tão clara, né?
os cuidados, os deleites desta vida, o deleite deste mundo. São pessoas que amam o mundo. E em 1 João, capítulo 2, verso 15 e 17, nós temos uma revelação tão linda da palavra de Deus. Eu quero ler para vocês também. 1 João 2, de 15 a 17. Olha o que a Bíblia diz. Não ameis o mundo. Olha, essa palavra não ameis é um imperativo. Então, o que significa amar o mundo? Tudo aquilo que nós tocamos neste mundo e nos traz prazer, isso é amar o mundo. Então, aqui a Bíblia diz tão claramente, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, meus irmãos, preste atenção, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Quem vai permanecer eternamente? Tão somente aquele que faz a vontade de Deus. Nós vimos aqui, não ameis o mundo, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, dos olhos e também da soberba da vida, não é do Pai. E a Bíblia diz aqui que o mundo passa e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Aquele que a palavra de Deus foi implantada no seu coração. Ele pôde ter os seus olhos abertos para crer que lá naquela cruz ele foi crucificado para o mundo. Porque quando Jesus nos atraiu na cruz no seu corpo, foi para nós morrermos para este mundo. O mundo está morto para mim e eu para o mundo. Lá em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 14, a Bíblia nos diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, o mundo está crucificado para mim. O que significa? Se o mundo está crucificado para mim, significa que para mim o mundo está morto. Este mundo não me atrai mais. E eu estou morto para o mundo. Então não tem como haver uma compactuação, uma compatibilidade entre a nova criatura e o mundo. Porque o mundo morreu para a nova criatura. E a nova criatura morreu para o mundo. Então nós só temos um viver agora. Para mim, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. E o morrer é ganho. Mas se você ama o mundo, se as tuas raízes estão fincadas neste mundo ainda, você é um cristão carnal, mundano, você está caminhando a passos largos para o inferno, com toda a sua religião. Porque quando Cristo morreu lá naquela cruz, foi para nos desarraigar, de nos arrancar nós deste mundo pelas raízes. Aquele texto de Gálatas, no capítulo 1 de Gálatas, versículo 4, a Bíblia diz assim, vou ler o 3 e o 4. Gálatas, capítulo 1, os versículos 3 e 4, a Bíblia diz assim: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então a Bíblia diz aqui que nós fomos desarraigados deste mundo. Essa palavra desarraigar, ela significa arrancar pelas raízes. Nós fomos tirados deste mundo pelas raízes. Nós morremos, e eu já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então nós fomos tirados deste mundo pelas raízes. Então, e agora? Mas se Ele nos arrancou pelas raízes, Ele teve que nos plantar em algum lugar. Então nós somos arrancados deste mundo pela raiz e arraigados em Cristo. Colossenses, capítulo 2, versos 6 e 7, a Bíblia diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Como nós recebemos a Cristo? Crendo nele. Crer significa o quê? Fé naquilo que está escrito. Fé é você crer
que você está crucificado com Cristo e você morreu. Pelo fato de você ter morrido, vive não mais você, mas Cristo vive em você, vive em mim. Então, eu fui tirado do mundo pela minha morte com Cristo na cruz e fui plantado em Cristo. Então, recebi pela fé. Então, eu devo andar nele. Agora, veja o versículo 7. Nele, isto é, em Cristo, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Nele radicados. A palavra radicado significa lançar raízes. Edificados, plantados em Cristo Jesus. Isso é tão maravilhoso, irmãos. Essa deve ser a minha e a sua experiência. Então, como nós podemos amar o mundo? Se o nosso Senhor nos deu um imperativo: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que tem neste mundo, meus irmãos, não presta, não vale nada. A concupiscência da carne, dos olhos, soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, diz a palavra de Deus. O mundo passa. As coisas do mundo passam. E você, de fato, fico pensando naquelas pessoas que estão em busca aí de coisas, né, de prosperidade. Tudo vai passar, tudo vai se acabar. Agora, o que vai permanecer é aquele que faz a vontade de Deus. E quem consegue fazer a vontade de Deus, irmãos? Somente uma pessoa, Cristo. Ele veio para fazer a vontade de Deus. E eu e você, nós não conseguimos, por mais que venhamos a tentar, fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai, quem faz e fez é Cristo. Então, quando Ele veio habitar dentro de nós, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, Ele faz por mim a vontade de Deus. Por quê? Porque não é eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele que vai fazer eu obedecer, Ele vai obedecer por mim. A minha vida tem que estar entregue à sua própria ação. A palavra fala em Isaías 58:11, o Senhor te guiará continuamente. Ele vai nos guiar nós continuamente, irmão. Isso é maravilhoso. Então aquele texto lá nós temos que decorar, se possível for. Aquele texto lá de Isaías 58, versículo 11, ele fala de uma forma tão clara que o Senhor vai nos guiar, não um dia nem 2 dias, mas Ele vai nos guiar continuamente. O Senhor te guiará continuamente, e não só guiar, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Está vendo, irmãos, como é bom sermos guiados pelo Senhor? Porque se você estiver perecendo, este mundo não vai lhe dar ajuda. Este mundo não vai lhe trazer cura, não vai lhe trazer paz. O mundo tem uma paz que não é duradoura. Jesus falou em João 14:27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Está vendo? O mundo tem uma paz para dar para as pessoas, mas é uma paz passageira, porque o mundo passa. E essa paz vai passar também. Agora, Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas em mim vocês vão ter paz. Em mim tereis paz, porque Ele é a nossa paz. E quando Cristo vem habitar dentro de nós, quando cremos no sacrifício vicário, da cruz ao Calvário, o Senhor da glória vem habitar dentro de nós e nos proporciona paz. Proporciona paz. A paz dele é em todas as circunstâncias da nossa vida. Vocês estão me entendendo, irmãos? Ele vai dar paz sempre, uma paz duradoura, uma paz que nunca vai se acabar. Ele vai dar paz para nós em todas as nossas circunstâncias. Isso é maravilhoso. Então nós temos que descansar nele, porque Ele é a nossa paz. A palavra fala lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 16. Ora, o Senhor da paz. Por que o Senhor da paz? Porque Efésios 2,14 vai dizer que Ele é a nossa paz. Então, 2 Tessalonicenses 3,16 diz assim, ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Então nós vamos ter paz, sendo Cristo a nossa vida,
em todas as circunstâncias, sejam elas boas, sejam elas ruins. Circunstância pode ser boa, pode ser ruim, mas em todas elas Ele vai nos dar continuamente a paz. Esse é o nosso Senhor, irmãos. Nosso bendito Senhor, o Senhor da glória. Então, por isso que muitos dão aí como desculpas nos seus muitos afazeres e cuidados com as coisas desta vida, que tem de cuidar com diligência daquilo que Deus lhes deu como uma mordomia, mas não é isso. Os cuidados dessa vida não podem sufocar a palavra de Deus, que é viva em cada um de nós. E essas coisas não podem ser impedimento para a vida cristã, e sim de edificação. Então, queridos e amados ouvintes, quando nos são dadas como mordomia, não sufocam a palavra, mas dá muito fruto. Jesus aqui, ele nos ensina que aqui caiu entre espinhos, que são esses cuidados e deleites da vida, eles sufocam a sua palavra. E esses cristãos não dão fruto com perfeição. Amados, temos que entender uma coisa: a vida cristã é para alegria mútua, tanto de Deus que semeia boa palavra, como daquele que dá bom fruto. Lembra lá de Juízes, capítulo 9? Eu vou ler aqui do 7 até o 15. Juízes, capítulo 9, de 7 a 15, a Bíblia diz assim: E dizendo a Jotão, foi e pôs-se ao cume do monte de Gerizim, e levantou a sua voz, e clamou e disse-lhes: Ouve-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: Reina tu sobre nós. Porém, a oliveira lhes disse: Deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: Deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: Deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: Se na verdade me ungis por rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Juízes 9, de 7 a 15, que eu acabei de fazer a leitura. Meus irmãos, então entendemos uma coisa, que a vida cristã, ela é comparada a uma plantação do Senhor, que dá muito fruto para que o Senhor seja glorificado. Jesus, ele nos ensina que o Pai, ele é o viticultor, Jesus a videira e nós os ramos. Ele cuida para que a sua videira dê muito fruto. Amados, não esqueçamos disso. E eu e você, nós fomos escolhidos por Jesus para dar muito fruto, e não podemos deixar que o mundo e os seus cuidados e os seus deleites nos desviem, nos tire do propósito de Deus. No Evangelho de João 15, 1 e 2, e também o verso 16, a Bíblia diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. João 15, 1 e 2, e também o versículo 16. Irmãos, para os cristãos, a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Mas não podemos esquecer que a sedução das riquezas e os deleites da vida também não o deixam de dar fruto com perfeição. Queridos, nós fomos criados para a glória de Deus. Isaías 43, 7 diz: A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória,
os formei e também fiz. Então eu e você fomos criados para a glória de Deus e para publicar o seu louvor e não para envolvermos e nos deleitarmos com as coisas dessa vida. E lá em Isaías 43, aí o verso 21 diz assim: esse povo que formei para mim, para que publicasse o meu louvor. Então nós não podemos nos envolver com negócios dessa vida. Aliás, há uma coisa apenas que Deus considera galardão nesta vida: é comer o quê? Do bem do nosso trabalho e gozar com a mulher da nossa mocidade, porque o restante é vão. Lá em Eclesiastes capítulo 9, versículo 9, a Bíblia vai dizer assim: goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida e no teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Está vendo, irmãos? Por isso que amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso pensamento, é o primeiro e grande mandamento. Amar ao próximo como a si mesmo é o segundo e semelhante a este. Amar não é buscar o nosso próprio interesse, mas o do outro. Amar a Deus é viver para Ele, buscar o interesse dele e não o nosso, e publicar o seu louvor, glorificá-lo e dar fruto com perfeição. Romanos, capítulo 7, versículo 4, está escrito: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Assim, meus irmãos, também vós, eu e você, estamos mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Para quê? Para que nós perdemos a nossa filiação do diabo e ganhamos a filiação de pai. Somos filhos de adoção, filhos de Deus, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que eu e você pudéssemos dar fruto para Deus. Olha, meus irmãos, eu creio que em todas essas fases que um cristão passa, como nós já dissemos, esta é a mais perigosa. Por quê? Porque pode parecer como se fosse uma bênção de Deus, como se a prosperidade, os prazeres da vida fosse uma bênção de Deus. E é desde que não sufoque a palavra, desde que não torne a vida cristã infrutífera, estéril ou vã na graça de Deus. 1 Coríntios 15, 10, Paulo diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo, que está comigo. Irmãos, mas se formos a fundo nestas três fases que acontecem na vida de um cristão, nós vamos constatar que Satanás está por trás de todas elas. A primeira, Jesus se refere a ele como arrebatando a palavra do coração daqueles que a ouviram. Mas entre as pedras e os espinhos, com certeza, ele está por trás, criando ali impedimentos para os filhos de Deus e até entre aqueles que a semente caiu em boa terra. Ele não pode retirar aquilo que Deus deu a um filho, a salvação e o penhor do Espírito, mas ele tenta de todas as formas impedir que um filho de Deus cresça e dê muito fruto. Ele é o inimigo das nossas almas. E já que ele não consegue tirar a salvação, ele vai impedir de todas as formas que um filho de Deus reine, porque esse é a sua inveja desde o princípio. Satanás nunca aceitou que Deus desse ao homem reinar nesta terra e de todas as formas vem tentando impedir desde o jardim do Éden. E não somente isso, irmãos, mas como ele hoje é o príncipe deste mundo, ele se agarra com unhas e dentes, impedindo que o reino do Senhor seja estabelecido neste mundo e que os filhos de Deus reinem com Cristo. Ele não poderá impedir completamente isso. Sabe por quê? Porque ele já foi derrotado. Mas ele vai impedir. Mas para ele vai ficar satisfeito em tentar e impedir que muitos reinem e se gloriem em Cristo. Mas há um jeito precioso de vencê-lo. Não nos conformarmos a este mundo, pois o mundo jaz no maligno.
e vencê-lo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Portanto, meus amados, estejamos apercebidos, tomando toda a armadura de Deus e resistindo, remindo o tempo, porque os dias são maus. Mas vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Vamos ver o versículo 15 aqui de Lucas 8, para nós encerrarmos esta meditação. Aqui caiu em boa terra. Então, como nós já vimos anteriormente, Jesus nos ensinando os 3 tipos de solo em que a palavra de Deus caiu. No primeiro, a palavra foi colocada no coração, mas vem o diabo e arrebata, para que não creiam. No segundo, nós vimos que a palavra caiu entre pedras. Esses recebem a palavra com alegria, mas são de pouca duração, não perseveram na vida cristã. O terceiro caiu entre espinhos. E esses são os que se envolvem com os cuidados, deleites e prazeres dessa vida e não dão fruto com perfeição. Os seus frutos, eles não chegam a amadurecer, ficam preguiçosos, ficam ociosos, infrutíferos no conhecimento de Cristo. Por isso que lá em 2 Pedro 1, 5 e 9, a Bíblia diz assim: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude a ciência, e a ciência a temperança a paciência, e a paciência a piedade, a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade, o amor. Portanto, se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis, no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe. Então, irmãos, são esses irmãos que só enxergam o que está perto. Só atentam para as coisas temporais, as coisas que são visíveis. E Paulo fala para nós, lá em 2 Coríntios 4, verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Queridos, Jesus agora, ele nos fala por último aqui de um solo fértil, de uma boa terra que recebe a palavra e dá fruto com perseverança, porque essa palavra caiu em boa terra, num coração receptível. Esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto, estão me entendendo aqui? E bom, e dão fruto com perseverança. Esses são os cristãos que recebem a palavra com um coração puro, um coração honesto, um coração bom. Esses são aqueles que guardam a palavra de Deus em seus corações para não pecar contra ele. Em Provérbios 7, 1 a 3, a Bíblia vai dizer assim: filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Então, esse aqui, Provérbios 7, de 1 a 3, revela aqueles que receberam a palavra como tem que se reter a palavra, reter a verdade. Essa é a vida que Deus escolheu e nos deu para vivermos diante dele, a vida de seu Filho. Essa não é a vida de um cristão especial ou um cristão excepcional, mas de um cristão normal, mas muito raros nesses dias, porque toda a suficiência para essa pessoa está em Cristo, que é a nossa vida. Deus, ele já nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade pelo pleno conhecimento daquele que nos deu a sua plena graça, que nos chamou por sua própria glória e virtude. Olha, meus irmãos, vamos entender uma coisa aqui. O único impedimento para vivermos esta vida vitoriosa não está em Deus, mas em nós mesmos, quando não recebemos a palavra em nós implantada e não cremos, ou não deixamos nos envolver com as coisas desta vida. Porque Deus já providenciou tudo, Deus já fez o tudo, o problema está em nós. Porque da mesma forma que Deus entregou a Israel sobre uma terra que manava leite e mel, o Senhor tem hoje nos falado das abundantes riquezas da sua graça para conosco em Cristo Jesus, onde estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, somente quando tiramos os olhos de Jesus é que ficamos confundidos. Porque naquilo que olhamos, que contemplamos, é o que nós refletimos.
Quando nós olhamos para as circunstâncias, para as angústias, para as perseguições, ou mesmo para as seduções das riquezas e deleites desta vida, refletimos no rosto como um espelho a glória daquilo que contemplamos. Agora, se olharmos, se colocarmos os olhos para estas coisas, sabe o que vai acontecer? Nós vamos refletir no nosso viver estas coisas. Mas se olharmos firmemente para Jesus, nós vamos refletir como um espelho a glória do Senhor. E nesta glória, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Irmãos, o mundo hoje vive em alta velocidade, exalta a precocidade. O amadurecimento é feito em estufa e cada um busca o que é propriamente seu e não o que é de Cristo. Mas isto não se conforma com o reino de Deus. Sabe por quê? Porque lá em Isaías 28, verso 16, está escrito: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada, aquele que crer, não se apresse. Está vendo? E lá em 2 Pedro 3,8, a Bíblia diz assim: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Queridos, no reino de Deus, tudo tem o seu tempo próprio, e esse tempo é determinado pelo próprio Deus. Lá em Eclesiastes 3, 1 e 2, a Bíblia diz que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Então, para tudo há um tempo e também há um propósito. Agora, o Senhor Jesus, ele poderia nos dar a salvação e imediatamente nos retirar deste mundo, mas ele não faz isso. Ele usa este mundo e até mesmo permite as investidas de Satanás como uma escola, como um exercício da fé para nós, mas não para sermos vencidos. Muito pelo contrário, para sermos vencedores. Aliás, sermos mais que vencedores. Então, para nós estarmos com o Senhor Jesus em seu reino, temos que ser preparados para ele, obtermos o caráter de Cristo e do seu reino de justiça. Porque nesta escola, meus amados, na escola, neste mundo, nós vamos passar por um ensino didático, depois prático, e em cada ensino, as provas virão a cada tempo para estarmos aprovados diante de Deus. Vocês estão me compreendendo? Isso é maravilhoso. No livro de Marcos, no capítulo 4, dos versos 4 a 29, nós podemos notar ali detalhes preciosos quando Jesus conta a parábola do semeador. Se você olhar com cuidado nos versículos 16 e 17, Jesus ensina que aqui caiu entre pedras são aqueles que são apressados, são temporãos, fora do tempo de Deus. Lá está escrito assim: e da mesma forma os que recebem a semente sob pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos. Antes são temporão, depois, sobrevindo tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. E logo ali em seguida, no mesmo capítulo 4 de Marcos, nos versos 26 a 29, Jesus ele nos ensina ao que se assemelha ao reino de Deus, as fases normais de plantio e crescimento, que diz assim, Marcos 4, 26 a 29, e dizia: o reino de Deus é assim, como um homem que lançasse semente sobre a terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Está tão claro, irmãos, dentro da palavra. Então, a palavra que cai num coração honesto e bom, num coração de um cristão normal, que permanece em Cristo, em sua palavra, ele dá fruto com perseverança. E o fruto não é nosso, mas de Cristo. É o fruto do Espírito.
Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio, né? Mas para isso aqui, é necessário que cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, com o aumento concedido por Deus, e não no tempo desse mundo. Por isso que a palavra fala lá em Colossenses 2, 18 e 19, ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Está vendo, irmãos? Como disse Jesus, é necessário primeiro nascer de novo. Em verdade, te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3,3. Mas depois do novo nascimento, crescer na graça e no conhecimento dele. 2 Pedro 3,18 está escrito assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está vendo, irmãos? Nós precisamos colocar diante do Senhor a nossa vida e falar: Senhor, firma os meus passos na tua palavra, e que teu Espírito possa plantar essa semente no meu coração, e que meu coração possa ser um solo fértil, onde receba esta palavra e eu venha reter esta palavra. Você vai dar fruto, mas mesmo dando fruto com perseverança, Jesus nos diz, por essa semente que caiu em boa terra, que a produção dos frutos podem ser em porcentagens diferentes. Lá em Lucas, diz apenas que produz 100 por 1. Mas em Marcos, no capítulo 4, no versículo 20, diz o seguinte: e os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60, outro a 100 por 1. Então aqui, este é um Cristo, é a divina semente que permanece em nós, e nele podemos frutificar 100%, 60%, 30%. Lucas fala 100, e em Marcos também termina por 100. Porque o propósito do Senhor é que vivamos 100% em Cristo. Que 100% da nossa vida seja dando fruto para Deus em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, temos que estar apercebidos, vigiando, porque nem tudo que reluz neste mundo é ouro, é do alto. Agora, se algo que parece ser bom se tornar instrumento de impedimento para o crescimento na vida cristã, é uma tentação e não bênção. Nós vemos que a mesma artimanha que Satanás usou com Jesus, usa com os filhos de Deus. Na tentação de Jesus lá no deserto, ele primeiro tenta fazer a palavra de Deus algo apenas para sustento da sua necessidade e prazer cotidiano. Com Pedro, ele tenta Jesus a ter compaixão de si mesmo, tentando levar Jesus a se escandalizar no caminho da cruz que Deus o Pai tinha determinado para ele. Agora depois, retornando novamente à tentação no deserto, tenta Jesus com riquezas e glórias deste mundo. Essas são as mesmas 3 coisas que Jesus disse na parábola do semeador. A semente caiu à beira do caminho, entre as pedras e entre os espinhos. Da mesma maneira, meus irmãos, que ele foi tentado, nós também somos. E da mesma maneira que ele sofreu e perseverou, nós também aqui temos também que sofrer e perseverar. Claro. Não em nós mesmos, não na força do nosso braço e suficiência, mas naquele que já é vencedor e que em tudo nos conduz em triunfo. Cristo, nossa vida. E se sofrermos e perseverarmos, Jesus nos dá a promessa de reinarmos com Ele. Caso contrário, Ele nos negará. Se sofremos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Ele é justo. Por que estaremos negando aquele que em nós é tudo e em todos? Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Graça e paz. Caso queira receber maiores informações sobre esta palavra, ligue para 3215-7508. Repetindo, 3215-7508. Ou participe de uma das nossas reuniões.
teremos o maior prazer em recebê-los em nossos encontros. Andemos, pois, em novidade de vida. Atenção para os dias e horários das reuniões, que são todas as quintas, às 20 horas e todos os domingos, às 9 e às 19 horas. Eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Igreja Batista Palavra da Cruz está situada com um templo na rua Jequitibá 244, na Vila Ideal, próximo ao estádio do Teixeirão. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Libertos do pecado, fomos feitos filhos de Deus, tendo o nosso fruto de vida para a santificação e por fim a vida Tenham todos um bom dia e estejam com a graça e a paz de Cristo. Na Bíblia diz que Cristo me atraiu na sua morte e ressurreição.